E se a Bíblia, como a conhecemos, omitisse informações cruciais sobre a criação, a vida dos patriarcas e até mesmo as próprias leis de Deus? O livro dos Jubileus, cuidadosamente preservado na Bíblia Ortodoxa Etíope, afirma preencher essas lacunas, revelando narrativas ocultas e oferecendo uma compreensão mais profunda do plano divino de Deus. No entanto, há um detalhe intrigante. Este livro foi proibido na maior parte do mundo cristão. Por que isso aconteceu? Hoje, falaremos sobre o misterioso livro dos Jubileus, às vezes chamado de Pequeno Gênesis, e tentaremos descobrir por que seus 50 capítulos foram deixados de fora da Bíblia cristã padrão. Este antigo documento contém detalhes da história do Gênesis que se perderam ao longo do tempo. Ele nos dá uma visão cósmica de como os anjos, o tempo celestial e os mandamentos secretos foram revelados às pessoas. Mas o livro não termina aí. Ele afirma ainda que o calendário que a maioria das pessoas usa está errado e que Deus deu ao tempo uma estrutura sagrada que pouquíssimas pessoas seguem hoje. A Igreja Ortodoxa, Etíope Tewahedo, não apenas tem sorte de ter mantido este texto vivo. Dá-se muita importância à herança hebraica do cristianismo etíope, com algumas tradições afirmando que o povo descende de Salomão. As regras estritas do livro dos Jubileus sobre o que comer, guardar o sábado e ser circuncidado encaixam-se perfeitamente nas tradições etíopes, que combinavam a lei judaica com a fé cristã. Então, por que a igreja primitiva não aceitou esse livro antigo? O que ele esconde que as principais igrejas do cristianismo consideraram demasiado controverso? No início do livro dos Jubileus, a história da criação do Gênesis é contada novamente, mas vai muito além do que é apresentado na maioria das Bíblias. De acordo com o livro dos Jubileus, quando Deus criou o mundo, Ele fez mais do que apenas tornar a vida possível. Ele também estabeleceu as regras do tempo para que este seguisse a sua ordem divina. É aqui que a ideia de tempo sagrado é mencionada pela primeira vez. O livro dos Jubileus descreve um calendário solar preciso que, ao contrário do que a maioria de nós usa, é vigiado por anjos celestiais e mostra como funcionam os ciclos do universo. Não se trata apenas de contar os dias, trata-se de viver em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Essa divergência sobre o calendário tinha um profundo significado religioso. Não era apenas um problema matemático, era uma batalha espiritual pela identidade. O livro dos Jubileus defende um calendário de 364 dias, um número divisível por 7. Isso significaria que cada festividade ocorreria todos os anos no mesmo dia da semana. A comunidade, que provavelmente era um grupo sectário como os essênios, escolheu esse calendário para se diferenciar do que consideravam o templo corrupto de Jerusalém, que utilizava o calendário lunar. Eles acreditavam que o calendário lunar judaico os obrigava a celebrar festas em dias não escolhidos por Deus, o que tornava seu culto incorreto. O livro de Jubileus afirma que, no princípio, as pessoas deveriam seguir este calendário divino, que possui 364 dias divididos em 4 estações de exatamente 91 dias cada. Essa estrutura garante que dias sagrados como o sábado e diferentes festivais sempre ocorram em suas datas programadas. É apresentado como um sistema perfeito que a maioria das pessoas esqueceu desde então. O objetivo deste calendário solar era fazer com que a adoração das pessoas e dos anjos funcionasse em conjunto em uma liturgia cósmica. A ideia era que, se as pessoas celebrassem um dia sagrado como a Páscoa em uma data errada devido a um erro lunar,
Elas interfeririam na sincronia sagrada com as hostes celestiais e tornariam impossível a adoração conjunta do céu e da terra. No livro de Gênesis, a história começa com a criação da terra, mas Jubileus oferece um panorama ainda mais amplo. Era o primeiro dia da criação, e os anjos já estavam lá antes mesmo da criação do mundo. Esses anjos desempenham um papel muito importante na administração do universo, o que inclui o controle do tempo e das estações. De acordo com o livro de Jubileus, Deus deu a cada um desses anjos tarefas específicas para realizar. Alguns eram responsáveis por eventos naturais, como os movimentos dos corpos celestes, enquanto outros eram mensageiros e zelavam pelas leis de Deus. Outros escritos antigos também mencionam anjos governando os céus, mas o livro dos Jubileus é o único que fala especificamente sobre como esses seres angelicais ajudam a manter o universo em ordem, garantindo que o Sol, a Lua e as estrelas permaneçam em seus caminhos divinamente planejados. Segundo o livro, Deus planejou que o Sol permanecesse no mesmo lugar para que sua trajetória coincidisse com a mudança das estações. Esses anjos têm um papel que vai além de simplesmente observar as pessoas. Eles são responsáveis pelo próprio tempo. O caos surge quando as pessoas se desviam do tempo sagrado de Deus, um tema recorrente em todo o livro dos Jubileus. Uma das partes mais controversas do livro dos Jubileus é a afirmação de que o mundo deveria usar um calendário solar em vez do calendário lunar, para o qual muitas culturas antigas, incluindo os israelitas, eventualmente adotaram. Os juízes dos Jubileus dizem que o calendário solar é a única maneira precisa de medir o tempo, pois corresponde perfeitamente à ordem divina de Deus. O texto deixa claro que o ano solar tem 364 dias, organizados em 52 semanas perfeitas. Há exatamente 13 semanas, ou 91 dias, em cada estação: primavera, verão, outono e inverno. Esse sistema organizado garante que o sábado e outros dias sagrados sejam sempre celebrados nos dias corretos a cada ano. Esse calendário solar se assemelha bastante ao calendário etíope, ainda usado pela Igreja Ortodoxa Etíope. O ano etíope é composto por 13 meses, 12 meses com 30 dias cada, mais um mês extra chamado Pagumi, com 5 ou 6 dias, para compensar a diferença. Será que o calendário etíope é um dos poucos calendários modernos que ainda refletem a ideia sagrada do tempo explicada em Jubileus? O calendário lunar, por outro lado, usado por muitas culturas antigas, incluindo os israelitas, é visto como um desvio desse plano divino. Como o calendário lunar não é perfeitamente linear, os meses e feriados se alteram ao longo do tempo. Em um alerta severo, Jubileus afirma que esse afastamento do calendário solar causa caos espiritual, pois algumas pessoas observarão a lua por engano, o que desorganizará as estações e transformará um dia de testemunho em um dia abominável. Jubileus acredita que usar o calendário lunar não é apenas errado, mas também contraria a vontade de Deus. O livro diz que as pessoas podem se reconectar com os ritmos divinos estabelecidos no princípio dos tempos, retornando ao calendário solar. Embora o livro dos Jubileus apoie a narrativa tradicional da criação em 6 dias do Gênesis, ele aprofunda-se no primeiro sábado. Jubileus afirma que Deus não apenas descansou no 7º dia, ele o estabeleceu como uma instituição divina, uma lei que jamais teria fim e que tanto humanos quanto anjos deveriam seguir. O sábado é visto como o dia mais importante de todos os tempos. Foi separado desde o princípio e deveria ser santificado para sempre.
Jubileus enfatiza a importância de se pensar no sábado como um princípio cósmico. O ciclo semanal é regido por ele e também está ligado a uma perspectiva temporal mais ampla, como os ciclos de 49 anos dos jubileus. Esses ciclos visam restaurar a harmonia no mundo, em consonância com o plano de Deus. Eles dão à terra, ao seu povo e até mesmo ao reino angelical a oportunidade de descansar, se desapegar e recomeçar. O texto diz que ele santificou o sétimo dia e o abençoou para sempre como sinal de que todas as suas obras são santas. O foco no sábado como uma lei eterna mostra que Jubileus não está apenas contando a história do Gênesis, está também revelando o significado oculto por trás da maneira como os ciclos do tempo controlam tudo. O livro dos Jubileus afirma que Adão foi criado no sexto dia, o que coincide com o relato de Gênesis, mas acrescenta um novo elemento à sua história. A tradição judaica diz que logo após criar Adão, Deus lhe deu regras específicas a seguir desde o princípio. Essas leis incluíam regras sobre a observância do sábado, a pureza, o casamento e a adoração. Essas regras, transmitidas a Adão por anjos, faziam parte do acordo que Deus fez com a humanidade. Adão e todos os seus descendentes deveriam segui-las. Essa ideia altera a própria natureza da lei de Deus. Na teologia tradicional, a lei, ou Torá, é vista como uma promessa feita no Sinai, em um tempo e lugar específicos. Disse que a lei faz parte do universo e foi criada antes do próprio mundo, o que é o que o livro dos Jubileus afirma. Segundo o livro dos Jubileus, a Torá é mais importante que o universo, porque pessoas como Adão e Noé seguiram a lei. Ela não é mais apenas um livro de regras judaicas dado a Moisés. Agora é o código moral do universo. Além disso, isso resolve um problema teológico muito importante. Em Gênesis, há momentos em que os patriarcas fazem coisas que leis posteriores tornariam ilegais. De certa forma, Jubileus higieniza essas histórias ao insistir que os patriarcas conheciam e seguiam a lei perfeitamente. Isso mantém viva a imagem deles como exemplos morais perfeitos. Gênesis fala sobre como Deus falou diretamente com Adão, mas Jubileus fala sobre anjos que falaram com Adão e o ensinaram a seguir as regras de Deus. Esses anjos, especialmente os chamados anjos da presença, garantem que Adão e Eva compreendam as regras da moralidade, do sacrifício e da santidade. O texto diz que no sexto dia da segunda semana eles trouxeram todos os animais, pássaros e seres que se movem na terra e na água para Adão, com base na palavra de Deus. Essa conversa entre anjos tinha o propósito de deixar claro que a lei de Deus não é algo inventado pelos humanos, mas sim uma parte essencial do funcionamento das coisas no céu. Como uma promessa eterna, os anjos ensinaram a Adão que ele deveria seguir as leis de Deus, assim como fazem no reino celestial. É possível que as regras de Deus tenham sido dadas às pessoas por meio de anjos muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos. O que mais podemos aprender com essas leis antigas? Compartilhe sua opinião sobre as leis que Deus deu a Adão e como elas se comparam às leis que Moisés nos deu nos comentários. Deveríamos aprender mais sobre essas regras antigas que existem desde o princípio dos tempos. O livro de Jubileus nos conta mais sobre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, depois que pecaram. Em Gênesis, é dito que Caim matou Abel, mas o livro de Jubileus fornece mais informações sobre o que aconteceu depois. Disse que o assassinato de Abel por Caim foi a primeira grande transgressão da lei de Deus, um pecado que tem efeitos espirituais sobre todas as pessoas.
Mas embora Caim seja expulso, Jubileus enfatiza que Sete, o terceiro filho de Adão, continuará a liderar a linhagem justa do povo. Em Jubileus, Sete é mostrado como uma pessoa muito boa, ensinada a seguir as regras que os anjos deram a todos. Essa escolha na história prepara o terreno para que descendentes posteriores, como Noé, cumpram a promessa que fizeram a Deus. Muitas pessoas conhecem a história de Noé e o dilúvio em Gênesis, mas o livro de Jubileus nos conta mais sobre o que aconteceu antes e depois do grande dilúvio. O livro de Jubileus não trata apenas da sobrevivência de Noé, trata-se também da aliança que Deus faz com ele depois. Essa aliança enfatiza a importância de ser puro, fazer o que é certo e seguir as regras de Deus. Antes do dilúvio, o livro de Jubileus detalha como a terra se corrompeu, com foco nos nefilins, filhos de anjos caídos e mulheres humanas. Gênesis 6, 1-4, menciona brevemente os nefilins, mas Jubileus fornece mais informações sobre eles e mostra como esses gigantes participaram do mal que levou Deus a inundar a terra para purificá-la. A Bíblia diz que a iniquidade se espalhou pelo mundo e todos os seres vivos, como pessoas, animais, pássaros e gado, se corromperam. Todos mudaram seus costumes e começaram a se devorar uns aos outros. Essa perda de valores morais não foi causada apenas pelos pecados das pessoas. Também foi causada por anjos caídos que espalharam conhecimento proibido e desfiguraram a natureza. A resposta de Deus é clara. Ele envia o dilúvio para destruir esse mal. Mas, como Noé e sua família são bons, ele os salva. O livro de Jubileus mostra que, após o dilúvio, Deus fez mais do que apenas prometer que a terra jamais seria inundada novamente. Ele também fez um novo pacto com Noé, que incluía regras sobre pureza e oferta de sacrifícios. Mais tarde, as pessoas aprenderiam essas regras com os israelitas. Elas tinham o propósito de ajudar as pessoas a se manterem santas e evitarem o tipo de pecado que causou o dilúvio. Um fato importante em Jubileus é que Noé foi instruído a guardar o sábado e a seguir as mesmas regras sobre sacrifício e pureza que Adão havia recebido. Essa aliança representou um novo começo para todos, mas também deixou claro a importância de seguir as regras de Deus para evitar mais punições. Noé já seguia as regras sobre sacrifícios que mais tarde se tornariam parte da lei mosaica. Elas faziam parte dessa aliança. Nessas leis, havia instruções sobre como oferecer holocaustos a Deus e como manter o corpo e o espírito puros. Em Gênesis 12, encontramos Abraão pela primeira vez, quando Deus lhe ordena que deixe sua terra natal e vá para Canaã. Mas o livro dos Jubileus nos leva ainda mais para trás no tempo, a juventude de Abraão, onde sua história de vida assume um significado completamente novo. Jubileus conta que Abraão cresceu em uma família que adorava falsos deuses. Seu pai, Terá, adorava falsos deuses. Essa informação está ausente em Gênesis, mas Jubileus pinta um retrato poderoso de um jovem Abraão que rejeita as práticas pagãs ao seu redor e escolhe seguir o único Deus verdadeiro. O texto diz que ele perguntou ao pai sobre os ídolos que este adorava. Quando viu que eram apenas estátuas de pedra, Abraão as queimou em público e fugiu para o deserto. Gênesis trata principalmente de como Abraão obedeceu à ordem de Deus para deixar sua casa. Jubileus, por outro lado, mostra Abraão como um revolucionário que destrói os ídolos na casa de seu pai e se levanta corajosamente contra a idolatria que era comum na época. Esse ato de desobediência espiritual prepara o terreno para o futuro papel de Abraão como pai do povo escolhido, que seguiria as leis de Deus e não as práticas pagãs.
uma grande diferença entre Gênesis e o livro dos Jubileus é que o livro dos Jubileus afirma que Abraão seguiu as regras de Deus muito antes do nascimento de Moisés. Além da aliança da circuncisão em Gênesis 17, Gênesis não menciona que Abraão recebeu quaisquer outras regras. Jubileus, por outro lado, apresenta Abraão como alguém que já guardava o sábado, fazia sacrifícios e seguia outras leis geralmente associadas a Moisés. O livro dos Jubileus afirma que essas leis não foram criadas por Moisés. Elas foram dadas por anjos aos patriarcas, começando por Adão. Quando os anjos deram essas regras a Abraão, disseram-lhe que ele deveria segui-las por causa de sua promessa a Deus. Os anjos o ensinaram sobre as coisas que estavam escritas nas tábuas do céu. É daí que vem a ideia das tábuas celestiais. Elas oferecem uma teologia de conforto através do determinismo. Alguns grupos religiosos são maltratados, como os autores de Jubileus. A ideia de que a história já foi escrita é muito reconfortante para eles. Significa que o plano de Deus não mudará, mesmo que as coisas pareçam caóticas ou com perseguição na terra. Os inimigos de Israel podem parecer fortes agora, mas essas tábuas registraram como eles seriam destruídos antes mesmo da criação do mundo. Essa perspectiva elimina o elemento do acaso da história. Deus é o autor supremo e a história não pode ser alterada. Se você confia que Deus está no controle e que seu plano é perfeito e imutável, digite Amém nos comentários abaixo para demonstrar sua fé em seu grandioso projeto. O livro de Jubileus retrata Abraão como parte de um plano cósmico, em contraste com Gênesis, onde suas ações são vistas como parte de sua própria jornada de fé. O céu e a terra são governados pelo mesmo conjunto de regras que ele segue, estabelecidas por anjos. O sábado e outras regras de limpeza que Moisés posteriormente oficializaria fazem parte dessas leis. Uma das partes mais importantes da história de Abraão é a aliança da circuncisão. Como sinal dessa aliança, Deus instrui Abraão em Gênesis 17 a circuncidar a si mesmo e a todos os homens de sua família. O livro de Jubileus, por outro lado, vai além e mostra que isso não era apenas um gesto de boa vontade. Era parte de uma lei cósmica escrita nas tábuas celestiais. Jubileus afirma que a circuncisão não era apenas um sinal para os filhos e netos de Abraão, mas uma lei de Deus que existia desde o princípio dos tempos. As tábuas celestiais, que se acredita serem o plano de Deus para o mundo e conterem todas as leis que governam tanto os humanos quanto os anjos, têm essa aliança escrita nelas. Para sempre, diz o livro, essa lei não mudará. Os dias não serão circuncidados, e nenhum dos 8 dias será omitido. Esta é uma lei eterna que foi gravada em pedra nas tábuas celestiais. Gênesis narra principalmente como Abraão fez o que Deus lhe ordenou, mas o livro dos Jubileus mostra essa ação como parte de um plano divino muito maior. A circuncisão é mais do que um sinal físico. É também uma forma de se alinhar às leis do universo. Uma das partes mais impactantes de Gênesis 22, 1 a 19, é a história do aprisionamento de Isaque, também conhecida como Aquedá. Nessa história, Deus testa a fé de Abraão, ordenando-lhe que sacrifique seu filho Isaque. Essa história é contada novamente em Jubileus, mas desta vez com significados adicionais. Em Jubileus, o teste não se dá apenas entre Abraão e Deus. Faz parte de uma batalha espiritual maior. A introdução do príncipe Mastema resolve um complexo problema teológico chamado teodiceia. Teodiceia é a defesa da bondade de Deus diante do mal. Em Gênesis, Deus às vezes parece causar coisas ruins, como endurecer o coração do faraó ou atacar Moisés em uma hospedaria.
Jubileus atribui essas tarefas mais sombrias a Mastema. Essa passagem bíblica protege o caráter de Javé como completamente bom, ao mesmo tempo que demonstra a existência do mal. Jubileus afirma que esse teste é sugerido a Deus pelo anjo Mastema, frequentemente associado a Satanás. O diabo quer que Abraão fale. Mastema representa as forças do mal que estão sempre tentando prejudicar os bons. Na visão cristã, Satanás é alguém que se rebela contra Deus. Na visão de Mastema, Satanás é mais como um promotor que trabalha para Deus. Sua existência é permitida para que Deus possa testar as pessoas e punir os maus. Ele é como um juiz no tribunal de Deus. O livro dos Jubileus diz que os anjos impediram o aprisionamento e que Deus permitiu que acontecesse para mostrar que a fé de Abraão era mais forte do que as tentações do mal. A história inclui uma fala divina. E eu me coloquei diante dele e diante do príncipe dos Mastema, e o Senhor disse: ordene-lhe que não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faça nada, pois eu mostrei que ele teme ao Senhor. Em Jubileus, essa versão da história acrescenta um novo nível de significado espiritual. Há mais em jogo do que apenas um teste da obediência de Abraão. Faz parte da batalha entre o bem e o mal no universo. Embora Mastema tente fazer Abraão fracassar, Deus intervém para mostrar que a lealdade sempre triunfará sobre o mal. Em Gênesis, a história narra a aprovação pessoal de Abraão. Em Jubileus, porém, ela faz parte de uma narrativa espiritual maior sobre anjos e a batalha contínua entre o bem e o mal. Em Gênesis 25:23 está escrito que, antes de Jacó e Esaú nascerem, Deus disse à mãe deles, Rebeca, que os dois irmãos dariam origem a duas nações diferentes, sendo Esaú o mais velho e Jacó o mais novo. O livro de Jubileus detalha essa profecia, enfatizando que não se tratava apenas de uma disputa familiar, mas de parte de um plano maior, no qual Jacó sempre deveria receber a bênção e dar continuidade à linhagem de retidão iniciada com Abraão. Jubileus acrescenta uma camada de predestinação, mostrando que Esaú estava destinado a se opor ao caminho de Deus, enquanto Jacó foi escolhido desde o nascimento para cumprir a aliança. O livro afirma ainda que Deus deu a Isaque e Rebeca conhecimento divino sobre a natureza rebelde de Esaú e como seus descendentes se voltariam contra Israel no futuro. O Senhor disse a ela que ela daria à luz duas nações, uma mais forte que a outra. A nação mais velha serviria à mais nova. Em Gênesis, vemos esse conflito através da perspectiva da imprudência de Esaú e da astúcia de Jacó. Mas o livro de Jubileus deixa claro que Jacó sempre esteve destinado a receber a primogenitura e que suas ações, mesmo que desonestas, faziam parte do plano de Deus. Em Jubileus, Esaú é apresentado como mais do que apenas um irmão que renuncia ao seu direito de primogenitura. Essa é uma das principais diferenças. Em Jubileus, enfatiza-se que Esaú representa uma rebelião contra o povo escolhido de Deus. Os edomitas, seus filhos e netos, são mostrados como uma nação que se levantará contra Israel, cumprindo a profecia de que o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis narra a ira entre Esaú e Jacó após os eventos relacionados ao direito de primogenitura e a bênção. Jubileus desenvolve esse tema, mostrando como os descendentes de Esaú se tornariam uma nação diretamente oposta à linhagem de Jacó, agora chamada de israelitas. Isso faz parte do conflito cósmico maior que Jubileus frequentemente aborda. A luta entre pessoas justas, como Jacó, e pessoas rebeldes, como Esaú. Segundo o texto, Esaú levou suas esposas, filhos e tudo o que possuía e se mudou para a região montanhosa de Seir para viver. Ele fez de Esaú uma nação,
que governou sobre os filhos e netos de Jacó. O livro de Jubileus deixa claro que a rebelião de Esaú não era apenas sobre ele, era também sobre o seu povo. Seus descendentes, os edomitas, lutariam muitas vezes contra os israelitas mais tarde, refletindo a batalha espiritual que começou com seus ancestrais. Quando Isaque, pai de Jacó, lhe concede a bênção, esse é um dos eventos mais importantes de sua vida. Em Gênesis, essa bênção garante que Jacó terá 12 filhos que se tornarão israelitas. Mas o livro de Jubileus vai além e afirma que Jacó recebeu mais do que apenas uma bênção. Ele também recebeu as leis divinas que Abraão havia recebido. Após Jacó receber a bênção, diz Jubileus, Deus e os anjos lhe mostram as regras que ele e seus filhos devem seguir. Algumas delas são guardar o sábado, seguir as leis de pureza e usar o calendário sagrado. Essas regras seriam posteriormente registradas na lei mosaica. De acordo com a história, Jacó é o responsável por essas leis e espera-se que ele as cumpra, garantindo que seus filhos e netos, os israelitas, as sigam como parte de sua promessa a Deus. O Senhor apareceu à noite e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás dormindo, eu a dou a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como as estrelas do céu. Ao ler Jubileus, percebe-se que as regras dadas a Jacó fazem parte da ordem que controla tanto o céu quanto a terra. Esse foco em Jacó como herdeiro da lei divina eleva seu papel para além da mera posse de um direito de primogenitura. Ele se torna o guardião das regras eternas de Deus, o que o conecta às tábuas celestiais mencionadas anteriormente no livro. O livro de Jubileus não termina com a luta entre Jacó e Esaú. Ele transforma essa luta em uma imagem profética da luta contínua entre seus filhos e netos. O livro afirma que as nações descendentes de Esaú sempre se oporão aos filhos e netos de Jacó, os israelitas. Isso é mais do que uma simples luta entre dois irmãos. Trata-se da ideia de uma batalha espiritual entre a retidão, Jacó-Israel, e a rebeldia, Esaú-Edom. Em Jubileus, esse conflito entre os profetas não se resume a disputas de terras. Faz parte de uma guerra maior entre o bem e o mal no universo. A árvore genealógica de Esaú mostra as nações que se voltarão contra o povo escolhido de Deus, e esse conflito perdura ao longo da história bíblica. Na visão dos últimos tempos apresentada em Jubileus, o conflito espiritual entre Israel e os descendentes de Esaú é crucial, pois representa o fim do mundo. A narrativa conta que os filhos de Esaú permaneceram na terra de Edom, enquanto Jacó e seus filhos desceram ao Egito para viver com José. Isso fez com que as nações permanecessem em conflito umas com as outras. Essa imagem de uma batalha espiritual constante se encaixa com as ideias principais de Jubileus, que afirma que a história dos patriarcas faz parte de um plano maior para o universo, que inclui não apenas a família de Abraão, mas também o destino das nações e a batalha final entre o bem e o mal. É uma verdade poderosa que uma batalha cósmica foi planejada e conhecida desde o princípio. Se esta mensagem ajudou você a entender algo melhor, compartilhe este vídeo para levar as bênçãos desta revelação a outras pessoas. Ao compartilhar esta história profética, você não está apenas enviando um link. Você está liberando uma revelação transformadora em sua rede, permitindo que outras pessoas vejam o plano maior de Deus. Gênesis narra o nascimento dos 12 filhos de Jacó, filhos de suas esposas Lia e Raquel e suas servas: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José.
e Benjamim são os 12 filhos que se tornaram os fundadores das tribos israelitas. Embora o livro dos Jubileus acrescente uma camada de ordem divina ao nascimento desses filhos, ele demonstra que a chegada deles não foi apenas resultado de relações humanas, mas parte de um plano estabelecido por Deus. Jubileus acreditava que os tempos e as ordens de seus nascimentos foram divinamente planejados para corresponder ao calendário sagrado. O livro enfatiza que cada filho nasceu de acordo com esse cronograma divino, o que significa que seus nascimentos foram uma parte importante do plano maior do universo. O texto diz que as esposas e servas de Jacó deram à luz seus 12 filhos em diferentes momentos determinados pelo Senhor. As tábuas celestiais registraram seus destinos. Gênesis narra a história do nascimento desses filhos, mas Jubileus enfatiza que seus nascimentos foram registrados nas tábuas celestiais. Isso reforça a ideia de que as 12 tribos faziam parte do futuro planejado por Deus para o mundo. A história de Rúben, o filho mais velho de Jacó, que perde seu título de primogênito após cometer um pecado terrível, é um ponto de virada crucial em Gênesis. O livro de Jubileus detalha esse evento, focando em seus efeitos espirituais e explicando por que Judá e Levi se tornam importantes depois dele. No livro de Jubileus, o pecado de Rúben é visto como uma transgressão das leis estabelecidas por Deus há muito tempo. As pessoas não consideram suas ações apenas uma falha pessoal, mas também um pecado espiritual que o torna inapto para liderar as tribos. Portanto, Judá, o quarto filho, pode se tornar o líder da tribo, e Levi pode se tornar sacerdote, o que está de acordo com o plano de Deus. Ao dar a Levi sacerdócio mais importância do que a Judá, realeza, essa ascensão de Levi e Judá demonstra a tensão política da época, provavelmente no século II a.C. Na Bíblia tradicional, a linhagem de Davi, da tribo de Judá, recebe bastante atenção, mas em Jubileus, Levi é feito sacerdote do Deus Altíssimo muito antes de Arão. Isso significa que a liderança espiritual, demonstrada pelo templo e pelo sacerdote, é superior à liderança secular, demonstrada pelo rei. Provavelmente era essa a opinião dos grupos sacerdotais que escreveram o texto. O livro diz que, por ter nascido em pecado, Rúben não foi incluído na herança. Em vez disso, Judá foi escolhido para ser rei, em detrimento de seus irmãos, e Levi foi feito sacerdote vitalício. Gênesis menciona como Rúben foi desqualificado, mas Jubileus se concentra mais em como esse evento se encaixa no contexto geral. A ascensão de Judá ao poder é vista como parte da lei eterna de Deus, e Levi é escolhido para ser sacerdote. Isso conecta seus destinos ao plano espiritual maior para o futuro de Israel. Na Bíblia, a tribo de Levi é chamada de tribo sacerdotal, e Moisés e Arão pertencem a essa linhagem. Em Jubileus, por outro lado, o papel de Levi como líder da tribo sacerdotal é visto como parte de um dever que jamais terminará. O livro enfatiza que o sacerdócio de Levi não era apenas uma questão de dever tribal. Ele foi estabelecido nas tábuas celestiais muito antes de Moisés o instituir oficialmente. O livro de Jubileus afirma que Deus escolheu Levi para ser o líder espiritual das tribos e garantir que as leis divinas fossem cumpridas. Disse que seu trabalho como sacerdote faz parte da ordem cósmica e que ele tem deveres especiais que ligam o céu e a terra. Estava escrito nas tábuas celestiais que Levi seria sempre um sacerdote, sacrificando animais e atuando como intermediário entre o povo e o Senhor. Os livros de Gênesis e Êxodo tratam do sacerdócio levítico na época de Moisés.
mas Jubileus aborda como o trabalho de Levi sempre fez parte do plano de Deus. Isso significa que o papel de Levi como sacerdote não foi apenas uma resposta a eventos históricos. Foi também uma parte importante da ordem do universo antes dos eventos no Monte Sinai. Gênesis nos conta sobre os 12 filhos de Jacó, que mais tarde lideraram as 12 tribos. Acompanhamos suas jornadas rumo à Terra Prometida. Mas em Jubileus, as tribos são apresentadas como mais do que meros proprietários de terras. Elas também são vistas como guardiãs da lei de Deus, cuja função é seguir as regras que Deus deu a Abraão e Isaque. Jubileus afirma que cada tribo tem um dever espiritual muito importante e deve seguir as regras escritas nas tábuas celestiais. O livro enfatiza que as 12 tribos foram escolhidas não apenas para herdar a terra, mas também para serem guardiãs das leis de Deus, garantindo que sejam seguidas por todas as gerações futuras. O Senhor disse a Jacó: estas são as regras que sempre se aplicarão aos seus filhos, aos filhos deles e aos netos. Elas estão escritas nas tábuas celestiais para que possam segui-las e viver. Gênesis diz que os filhos de Jacó lideraram diferentes tribos, e Jubileus afirma que eles também eram responsáveis por transmitir as leis de Deus às gerações futuras. Cada tribo tem um papel cósmico a desempenhar na manutenção da ordem divina, e o que elas fazem afeta o destino espiritual de Israel. Em Gênesis 37, os irmãos de José o vendem como escravo, porque estão furiosos com o fato de seu pai estar favorecendo outra pessoa. Jubileus, por outro lado, vê esse evento em termos de como ele afeta todo o universo. Jubileus afirma que a traição dos irmãos não é apenas uma discussão familiar. É uma grave transgressão da ordem divina, e sua culpa vai muito além do que é mostrado em Gênesis. No livro de Jubileus, vender José é considerado uma grande violação da lei de Deus, e os irmãos são advertidos de que serão punidos por Deus se não mudarem de ideia. Em Gênesis, a história se concentra principalmente na raiva e na vergonha dos próprios irmãos. Portanto, essa é uma grande mudança. Como traíram a Deus, as ações dos irmãos em Jubileus têm efeitos cósmicos. Deus os punirá por seus atos. Seus irmãos venderam José como escravo, e seu pecado foi registrado nas tábuas celestiais, porque quebraram leis eternas. Também foi escrito que seus filhos e netos sofreriam até que admitissem seu terrível erro. Essa ênfase nas tábuas celestiais conecta o pecado deles ao futuro sofrimento de Israel, como escravos no Egito, mostrando como suas ações faziam parte de uma ordem cósmica maior. A traição deles prepara o terreno para o plano de Deus de salvar Israel por meio do Êxodo, que era visto nos céus como algo certo. Segundo Gênesis, José tornou-se poderoso no Egito por ser inteligente e capaz de ler os sonhos das pessoas. O livro de Jubileus, por outro lado, detalha ainda mais a ascensão de José, afirmando que ela fazia parte de um plano divino escrito nas tábuas celestiais. Ele prosperou no Egito não apenas por sua inteligência e habilidade, mas também porque Deus o havia escolhido para salvar os israelitas. Com grande ênfase, Jubileus afirma que a ascensão de José ao poder era parte do plano de Deus e tinha o propósito de preparar o terreno para o Êxodo, levar sua família para o Egito, onde seriam escravizados e libertados pela intervenção milagrosa de Deus. Esse era o destino de José. As tábuas celestiais diziam que José governaria o Egito e protegeria os filhos de Israel da fome. Contudo, também diziam que eles ficariam presos no Egito por um tempo. Dessa forma, a vida de José é apresentada como um evento cósmico.
e sua ascensão ao poder é vista como uma parte muito maior do plano de Deus para salvar Israel. O livro Jubileus relaciona o sucesso de José à ordem celestial, mostrando que não foi apenas sorte ou habilidade da parte dele. Foi algo planejado com antecedência. O papel dos anjos na vida de José é um dos acréscimos mais interessantes do livro de Jubileus. O livro de Gênesis mostra que José tinha um relacionamento próximo com Deus por meio de seus sonhos. O livro de Jubileus acrescenta que os anjos ajudaram a guiar e proteger José em sua jornada. Em Jubileus, é dito que Deus enviou anjos para velar por José, desde o momento em que ele foi vendido como escravo, e garantir que ele cumprisse seu destino no Egito. Em momentos importantes da vida de José, esses anjos intervieram para protegê-lo e garantir que ele permanecesse fiel a Deus. José estava indo para o Egito, e o Senhor enviou seus anjos para protegê-lo para que ele não morresse. O Senhor valorizava a vida de José, e as tábuas celestiais haviam registrado seu caminho. Essa parte sobre os anjos fornece um nível extra de proteção espiritual à história de José, que está ausente em Gênesis. Isso mostra que a jornada de José não foi apenas uma sequência de eventos fortuitos. Deus planejou seu caminho, e os anjos garantiram que ele se tornasse poderoso e salvasse sua família no final. Uma das diferenças mais importantes entre Gênesis e Jubileus é a forma como a vida de José se conecta ao Êxodo. Em Gênesis, o papel de José termina quando ele e sua família se mudam para o Egito. Mas em Jubileus, sua vida é vista como profética, prenunciando como os israelitas seriam escravizados e depois libertados. Jeremias diz que a ascensão de José ao poder no Egito não foi apenas para salvar sua família da fome, foi também para cumprir uma profecia que levaria ao Êxodo. Jubileus diz que José sabia que seus descendentes seriam escravos no futuro e que ele os ajudou a se preparar para sua eventual liberdade. José disse a seus irmãos: "Eu vou morrer, mas Deus virá a vocês e os tirará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Não tenham medo. Essas coisas estão escritas nas tábuas celestiais e seladas." Em Gênesis, onde a morte de José é vista como o fim de sua história, esse elemento profético não é tão forte. Mas no livro dos Jubileus, a morte de José é vista como um ponto de virada. Foi o início do período de escravidão de Israel no Egito, mas também uma promessa profética de que eles seriam libertados no final. Isso conecta a vida de José ao plano de Deus para salvar o mundo, que se concretizaria por meio do Êxodo. No livro de Gênesis, Israel é forçado a trabalhar como escravo quando um novo faraó assume o poder. Esse faraó não conhecia José e começa a maltratar os israelitas. Em Jubileus, por outro lado, esse período de escravidão é visto como parte de uma profecia cósmica escrita nas tábuas celestiais. Jubileus afirma que Deus sabia de antemão que Israel seria escravizado e que isso era uma parte importante de seu plano para guiá-los ao Êxodo e à entrega da lei mosaica. Esse plano dos profetas tem uma ligação direta com a missão de José de levar Israel ao Egito. Israel corria o risco de passar fome, mas José os salvou. Contudo, o tempo que passaram no Egito deveria terminar em escravidão, o que demonstraria o poder de Deus em libertar seu povo. O sofrimento deles no Egito foi previsto pelas tábuas celestiais. Elas também diziam que Deus os libertaria com grande poder e maravilha, para que seu nome fosse louvado. Deste ponto de vista, o período de Israel no Egito não é apenas uma série de acontecimentos históricos, mas sim parte de uma narrativa espiritual maior, na qual a escravidão
e o êxodo subsequente foram planejados antecipadamente para a glória de Deus. Assim, o sofrimento dos israelitas é visto como um teste necessário para prepará-los para receber as leis dadas no Monte Sinai. Em Êxodo, vemos que Deus causou diretamente as pragas e libertou Israel do domínio do Faraó. Jubileus, por outro lado, adiciona uma guerra espiritual à história, tornando os anjos atores importantes na luta entre Deus e o Faraó. Isso muda o significado do êxodo de uma fuga política para uma conquista religiosa. O livro de Jubileus afirma que o sofrimento de Israel fazia parte de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Mastema, uma figura frequentemente associada a Satanás, é mostrado tentando ativamente endurecer o coração do Faraó e agravar o sofrimento de Israel. Disse que Mastema e seus espíritos malignos ordenaram aos egípcios que tratassem Israel ainda pior, o que era um teste de sua lealdade a Deus. O príncipe de Mastema estava contra eles. Ele queria destruí-los, obrigando-os a trabalhos árduos e a abandonar sua fé no Senhor. Dessa forma, Jubileus confere à história da escravidão de Israel uma dimensão cósmica, mostrando que não se tratava apenas de uma questão de poder político. Forças espirituais também estavam em ação, tentando impedir o plano de Deus de libertar Israel. As pragas não eram apenas desastres naturais. Elas representavam ataques contra os demônios que governavam o Egito. Isso provava que o Deus dos israelitas não só era mais forte, como também o único rei verdadeiro. Fazia com que os deuses egípcios parecessem meros fantoches de Mastema. Portanto, as pragas no Egito eram tanto atos de julgamento divino quanto parte de um conflito cósmico maior, no qual Mastema tentava impedir o êxodo de Israel. As tábuas celestiais são uma parte fundamental do livro de Jubileus, pois demonstram como as leis e o momento do êxodo faziam parte do plano eterno de Deus. Jubileus afirma que o êxodo não foi apenas uma resposta ao sofrimento de Israel, foi cuidadosamente planejado e cronometrado com base no calendário divino escrito nas tábuas celestiais. O livro enfatiza que o êxodo ocorreu em uma época em que leis sagradas eram seguidas e que a libertação de Israel tinha o propósito de alinhá-los ao plano de Deus. O texto afirma que a festa da Páscoa existia antes do êxodo, pois vincula a data do êxodo a um momento específico no calendário solar. Israel não instituiu a Páscoa para se lembrar do evento. O evento aconteceu para que a Páscoa sempre ocorresse na mesma data. Jubileus afirma que o período de Israel no Egito, seu sofrimento e o momento de sua libertação foram todos planejados com antecedência e que as ações de Deus estavam perfeitamente sincronizadas com a linha do tempo cósmica. As tábuas celestiais diziam que Deus libertaria Israel do Egito no 14º dia do primeiro mês, no momento certo. Esse dia havia sido reservado desde o princípio dos tempos. Isso é algo que somente o livro dos Jubileus contém. Enquanto o Êxodo trata principalmente do que aconteceu antes e durante as pragas, o livro dos Jubileus introduz a ideia de que o Êxodo ocorreu em um momento específico, devido a um calendário estabelecido pelas leis do universo. Dessa forma, o Êxodo não é apenas um evento histórico. Ele também faz parte da dimensão espiritual do mundo. As 10 pragas do Êxodo são uma demonstração dramática do poder de Deus, enviadas ao Faraó para que ele libertasse os israelitas. No livro dos Jubileus, por outro lado, as pragas têm um significado cósmico. Além de serem punições divinas, esses atos também são sinais de que os deuses do Egito e as forças espirituais que os controlavam foram derrotados. Segundo o livro dos Jubileus,
Cada praga tinha o propósito de enfraquecer os falsos deuses do Egito e mostrar que somente o Deus de Israel tinha controle real sobre o céu e a terra. Cada praga foi um ataque não apenas ao faraó, mas também aos líderes espirituais do Egito, enfraquecendo as forças do mal que queriam manter Israel como escravos. O Senhor não enviou as pragas ao Egito apenas para punir o faraó, mas também para mostrar que os deuses egípcios eram falsos e não podiam resistir ao Todo-Poderoso. Nessa perspectiva, as pragas fazem parte de uma batalha maior entre o bem e o mal no universo. O Deus de Israel vence tanto o poder físico quanto o espiritual do Egito. É possível também que Mastema e seus seguidores malignos estivessem agindo nos bastidores para impedir que o faraó libertasse os israelitas, mas o poder de Deus os impediu de ter sucesso. Em Êxodo, vemos Moisés receber a lei diretamente de Deus no Monte Sinai. No entanto, o livro de Jubileus acrescenta que essas leis não foram criadas naquele momento. Elas foram escritas nas tábuas celestiais muito antes da época de Moisés. Jubileus afirma que as tábuas celestiais são basicamente um registro cósmico de todas as leis de Deus, estabelecidas desde o princípio dos tempos. Elas ajudam tanto anjos quanto humanos a saberem o que fazer. Jubileus enfatiza que Moisés era apenas uma pessoa que recebeu leis que haviam sido planejadas desde o início dos tempos. Portanto, a lei mosaica não é apenas um conjunto de regras para os israelitas. Ela faz parte de uma ordem divina que controla tudo no mundo. Isso significa que as leis que Deus deu a Moisés sempre foram destinadas a serem reveladas no momento certo, de acordo com o calendário de Deus. A lei e o testemunho foram planejados e escritos nas tábuas celestiais, que foram feitas antes mesmo da criação do mundo, para que pudessem guiar todas as gerações de Israel. Em Êxodo, a lei foi dramaticamente revelada no Monte Sinai. No Jubileu, isso é visto como parte de um plano maior para o mundo todo. Já estava planejado que as leis seriam reveladas a Moisés e aos israelitas no momento certo. Que reflexão profunda! As leis de Deus não mudam com o tempo, porque são um reflexo de quem Ele é para sempre. Você pode demonstrar seu apoio digitando Amém nos comentários, se concorda com a verdade de que a lei de Deus durará para sempre e está presente em tudo o que existe. Um dos aspectos mais interessantes do livro dos Jubileus é que ele afirma que a lei mosaica era seguida muito antes de Moisés. A Bíblia tradicional diz que Abraão, Isaque e Jacó eram pessoas boas, mas não afirma que receberam toda a lei. O livro dos Jubileus, por outro lado, diz que os patriarcas já guardavam o sábado, faziam sacrifícios e seguiam muitas das regras que Moisés receberia posteriormente. Dessa forma, a lei mosaica não é algo novo. É um retorno às leis que foram transmitidas desde o princípio dos tempos. Esses mandamentos vieram de Deus e foram dados aos patriarcas por anjos que os auxiliavam. Por outro lado, o livro afirma que Abraão observava o sábado e as leis alimentares muito antes de serem oficialmente dadas a Israel. Os mandamentos do Senhor estavam escritos nas tábuas celestiais. E Abraão guardava o sábado, circuncidava seus filhos e os seguia. A lei lhe foi revelada pelos anjos de Deus. Dessa forma, o livro dos Jubileus mostra a lei como um guia atemporal que foi dado a todas as pessoas boas desde Adão. Acontece que Moisés foi escolhido para transmiti-la ao povo de Israel em sua totalidade. O foco deste livro no calendário cósmico é um dos seus maiores diferenciais na narrativa da lei mosaica. A observância do tempo, especialmente no sábado, durante as festas e nos anos do jubileu, é crucial para a ordem divina.
Essas regras para marcar o tempo fazem parte das tábuas celestiais e acredita-se que segui-las ajuda a sintonizar-se com o ritmo divino do universo. O calendário solar é mais utilizado do que o lunar nos jubileus e um ano tem 364 dias. Acredita-se que essa seja a maneira correta de seguir as regras de Deus, pois garante que todos os feriados e sábados ocorram nos dias certos. Os jubileus advertem que ir contra esse calendário divino pode causar caos espiritual. É por isso que a lei mosaica enfatiza tanto a importância de seguir as regras para marcar o tempo. O Senhor disse a Moisés: escreva para Israel a lei do sábado e das festas, pois esses tempos estão ordenados nas tábuas celestiais, e vocês devem observá-los rigorosamente para que não caiam em erro. A Bíblia tradicional não dá tanta ênfase ao calendário cósmico. O sábado e as festas ainda são mencionados, mas suas raízes cósmicas não recebem a devida atenção. O livro de Jubileus afirma que seguir esse calendário é importante para permanecer na graça de Deus, pois alinha a vida das pessoas com o plano divino. Embora a Bíblia fale apenas sobre a lei mosaica e sua aplicação aos israelitas, o livro dos Jubileus afirma que essas leis sempre se aplicarão a todos, inclusive aos anjos. O livro dos Jubileus deixa claro que as leis escritas nas tábuas celestiais não são apenas regras temporárias para um país. São regras eternas que governam tanto o céu quanto a terra. Em Jubileus, as leis que Deus deu a Moisés devem ser seguidas por toda a criação de Deus, inclusive pelos anjos, que são mostrados guardando o sábado e celebrando as festas de Deus no céu. Isso significa que a lei mosaica faz parte da ordem universal, que inclui mais do que apenas pessoas e conecta o mundo espiritual ao mundo físico. A lei que Moisés recebeu no Monte Sinai é eterna e será seguida por todas as pessoas na terra e no céu. Os anjos guardam o sábado e os justos sempre seguirão a lei. Na Bíblia tradicional, que trata principalmente da aliança entre Deus e Israel, essa ideia da lei eterna não é tão clara, mas em Jubileus, a lei se revela como parte integrante do próprio universo, conectando anjos e humanos à ordem de Deus. Para acompanhar o plano divino de Deus, precisamos prestar atenção às suas verdades eternas. Ao se inscrever no Deep Bible Stories, você está declarando que deseja seguir o plano de Deus para a humanidade. Para garantir que você não perca a próxima peça do quebra-cabeça divino que encontrarmos, clique no botão de inscrição para trazer essa conexão para o seu espírito. Em Jubileus, o futuro de Israel não é deixado ao acaso. Faz parte de uma linha do tempo divinamente ordenada, escrita nas tábuas celestiais desde o princípio dos tempos. Essa linha do tempo descreve a ascensão e queda das nações, o exílio e o retorno de Israel, e o julgamento final que virá sobre o mundo. Tudo o que acontece na história da humanidade, da criação ao julgamento final, segue o cronograma cósmico registrado no céu. Uma das características únicas de Jubileus é a sua insistência em afirmar que esses eventos são pré-ordenados e que nada acontece fora do plano divino de Deus. O livro oferece uma visão profética da jornada de Israel, explicando que seu exílio, sofrimento e restauração foram todos escritos nos registros celestiais e devem se desenrolar de acordo com o calendário divino. Tudo o que acontecerá a Israel foi escrito nas tábuas celestiais, desde sua rebelião até sua redenção, e os tempos determinados para sua libertação foram fixados há muito tempo. Enquanto Gênesis e Êxodo se concentram em eventos específicos da história de Israel, Jubileus oferece uma visão mais ampla, mostrando que o destino de Israel
faz parte de um plano cósmico maior que já foi determinado. O livro de Jubileus enfatiza o papel dos anjos ao longo da história de Israel, mas sua participação torna-se ainda mais crucial nos últimos tempos. Em Jubileus, os anjos do Senhor são responsáveis por executar o julgamento de Deus sobre as nações, garantindo que sua vontade divina seja cumprida tanto no céu quanto na terra. À medida que o fim dos tempos se aproxima, Jubileus descreve como os anjos descerão para separar os justos dos ímpios, reunindo aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus. O livro de Jubileus também introduz a ideia de que Mastema, o líder dos espíritos malignos, será aprisionado e lançado no abismo, simbolizando a derrota final das forças das trevas. O Senhor enviará seus anjos para reunir seus escolhidos, e eles aprisionarão o príncipe dos espíritos malignos, lançando-o no abismo até o tempo do julgamento, quando será destruído para sempre. Essa representação dos anjos como agentes da justiça divina adiciona uma camada singular à profecia do fim dos tempos. Embora a Bíblia tradicional fale de anjos no contexto do julgamento, o livro dos Jubileus apresenta uma visão detalhada do papel deles na guerra espiritual, que se desenrolará nos últimos dias. Um dos temas centrais de Jubileus é a visão profética da redenção de Israel. O livro enfatiza que, apesar da rebelião e do exílio de Israel, Deus já determinou um tempo em que eles serão restaurados à sua terra e renovados em sua aliança com Ele. Essa restauração não é apenas um evento político, é uma renovação espiritual que se alinha com o plano cósmico escrito nas tábuas celestiais. De acordo com Jubileus, a redenção de Israel virá após um período de grande tribulação, durante o qual a nação será purificada, a lei será restabelecida e o povo voltará a andar em santidade, preparando-se para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Chegará o tempo em que os filhos de Israel se voltarão para o Senhor de todo o coração, e Ele os reunirá dentre as nações e os estabelecerá em sua terra, como está escrito nas tábuas celestiais. Embora a Bíblia tradicional também fale da restauração de Israel, Jubileus acrescenta o detalhe de que essa restauração faz parte de uma linha do tempo predeterminada, com eventos específicos já registrados nos registros celestiais. Nos últimos tempos, o livro dos Jubileus descreve a vinda de um reino messiânico, onde o governante escolhido por Deus, frequentemente interpretado como o Messias, estabelecerá a justiça na terra. O final do livro promete um retorno gradual à perfeição, onde os humanos viverão até os 1000 anos novamente, assim como Adão. Isso oferece uma esperança tangível e física para o futuro, distinta da esperança celestial, mais abstrata encontrada em algumas teologias cristãs posteriores. O livro dos Jubileus enfatiza que este reino marcará o fim da era atual e o início do reinado eterno de Deus, onde a lei será cumprida e os justos herdarão a terra. O julgamento final em Jubileus envolve a separação dos justos dos ímpios, com os ímpios sendo lançados no lago de fogo, onde serão destruídos para sempre. Mastema e seus espíritos malignos serão derrotados, e o Messias reinará em paz e justiça. Essa visão do fim dos tempos é consistente com as imagens apocalípticas encontradas no livro do Apocalipse, mas Jubileus enfatiza ainda mais o papel da lei e a restauração da ordem cósmica. O Senhor estabelecerá o seu reino na terra, e os justos reinarão com ele, porque a lei estará escrita em seus corações, e os ímpios serão lançados no lago de fogo. Esse reino messiânico em Jubileus reflete a visão de uma criação restaurada, onde a lei é plenamente observada e os justos são recompensados por sua fidelidade. O julgamento final
traz a derrota definitiva do mal, inaugurando uma era de paz eterna. Se esta análise aprofundada do livro dos Jubileus iluminou as camadas ocultas do plano eterno de Deus para você, convidamos você a participar do que Deus está fazendo por meio desta mensagem. Primeiramente, ative o fluxo da graça de Deus em sua vida clicando no botão curtir. Considere isso o seu amém espiritual, um ato de fé em concordância com as profundas verdades reveladas hoje. Em segundo lugar, torne-se um canal para esta revelação. Ao compartilhar este vídeo, você não está apenas enviando um link, você está liberando a unção desta vitória para seus amigos e familiares, permitindo que eles também vejam o panorama geral do plano soberano de Deus. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O Arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam. Elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida com força e clareza. Neste momento, o Arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do Arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café, sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente "Eu aceito", para acolher mais luz divina em sua jornada.